Salve, salve, meus alunos! Sejam bem-vindos. Salve, salve. Compartilhar arquivos. Adicionar arquivo. Boa noite, Roberto. Tudo bom? Beleza. Em confinamento, quarentena. Me perguntaram hoje se vale a pena a quarentena. Olha, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado bom é que não precisa viajar todo dia, toda vez que vai dar aula. O lado ruim é que você não sai nem pra... Não vejo nem a rua, cara. Quer dizer, não, mito, vejo a rua de longe. Bem, só tem 7 na sala, eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Já a gente começa. O que tá aberto? Isso, fecha. Fecha. O WhatsApp. Zap, minha gente. Salve, salve, meus alunos, sejam bem-vindos. Mais uma aula de Física Geral Experimental 2, Engenharia Civil, 2020, primeiro semestre. Eu vi falar que parece que a USP vai reprovar todo mundo. Olha que legal. Eles não têm aula, né? Vamos começar. Ó, então nossa tabela, nossa super tabela. Gente do céu, ó, já tá acabando o espaço. Já tá acabando o espaço. Tá acabando o espaço aí, ó. As fórmulas já estão subindo, estão acontecendo aqui, meu Deus. Se vocês quiserem, vocês vão poder, né? Usar essas fórmulas no Saga. Vamos lá, capítulo 19, ondas sonoras. Acabou o capítulo 18 aula passada, vamos acabar a capítulo 19 e assim vamos por diante. Super rápido. Então, no capítulo 18, estudamos ondas mecânicas transversais, particularmente vibração em corda, né? Bati a corda. Agora nós vamos para ondas sonoras. A onda sonora é uma onda mecânica com frequência entre 20 a 20 mil Hz, tá? Que é a faixa de audição típica do ser humano. Típica é uma ova, porque eu já fiz o teste a partir de 15 mil Hz, você já não ouve nada. Ondas longitudinais de frequências mais elevadas, chamadas de ultrassônicas, são utilizadas para localização de objetos submersos e geração de imagem, né, ultrassom, né? Ondas mecânicas longitudinais e transversais de frequência mais baixa são chamadas de infrassônicas e ocorrem como ondas sísmicas em terremotos, né?
Não, gente. 20.000 Hz, ó, é difícil. Difícil. Propriedade das ondas sonoras. Quando se discute sobre ondas sonoras, normalmente, né, 20.000, beleza? Estuda ondas sonoras. Acústica geralmente inclui estudo de ondas mecânicas de todas as frequências, longitudinais e transversais, no caso dos sólidos. Olha, pergunta. A onda sonora ela se propaga mais rápido no ar, na água ou em sólidos? Cícero. No. Sólidos. Quanto mais duro, mais rápida é a propagação do som, tá? Por isso que as baleias se comunicam em quilômetros nos oceanos, porque ela emite o som é mais rápido na água do que no ar, e ela chega primeiro. Nos filmes de faroeste, o cowboy, para saber se o trem estava chegando, ele põe o ouvido no trilho do trem, né? Porque daí a vibração no sólido ela é a vibração sonora no sólido é maior, mais rápida, então você consegue ouvir o trem chegando no trilho do trem antes de ouvir o barulho do trilho do trem. Olha que legal. Tem sentido, viu? Aprendendo com física, filme de faroeste. Isso que é chique do último. Eu lembro que eu levei o carro uma vez no mecânico. O mecânico enfiou o ouvido numa chave de fenda, enfiou a chave de fenda no motor do carro e disse qual era o problema do carro. Falei, pô, esse cara tem ouvido bom, hein? Esse sabe, né? Apesar de ser pequena fonte sonora em uma área aberta, emite ondas tridimensionais. Mas o problema vai ser sempre simplificado como uma onda unidimensional, porque meu ouvido, né, meu ouvidinho. E você sabe por que a gente tem 2 ouvidos ao invés de 1? Para saber a direção, né, que tá vindo o som, né? Se eu sei se tá vindo, se o som é mais alto do lado esquerdo, eu sei minha fonte sonora está vindo do lado esquerdo, né? Tô passando na rua, de repente aquele Rottweiler latindo com barba no meu ouvido aqui do lado esquerdo, eu sei que eu tenho que correr pro lado direito. Saber para onde correr também, isso é física, né? Sobrevivendo a física. Nós temos, para fazer uma análise aqui, um teste, né? Nós vamos ter um tubo onde um êmbolo ele vai se mover para frente e para trás, como se fosse um alto-falante, né? Você sabe como é que funciona o alto-falante, né? Ele vibra na frequência e empurra as partículas do ar e causa aquele movimento de onda, né, que a gente viu na aula passada. Então, quanto maior for o movimento do alto-falante, maior vai ser a intensidade, a potência sonora. Por isso que as caixas para sons mais altos, elas têm que ser maiores também, né? Porque tem que ter uma vibração maior. Só que é o seguinte, tá? Caixas maiores normalmente são para frequências menores, tá? Você pegar um tweeter, que é ou uma corneta, ela emite frequências mais altas, tá? Ela tem dificuldade, uma corneta tem dificuldade de apresentar fidelidade em sons de baixa frequência. Então aí, ó, eu tenho o meu êmbolo, né? Aqui está aberto, tá? Então, se eu empurro o meu êmbolo, eu vou pressionar as moléculas do ar, né? E essa onda, ela vai se propagando. Conforme ela vai se propagando, vão se formando espaços vazios. Então, eu vou ter essa frequência aqui, ó. Dá para perceber que o pistão está se movendo? Então ele está gerando outras ondas, ó. Quando ele está puxando, há uma diminuição da densidade. Lembra? A aula passada, começo do ano, eu diminuo a densidade. Quando ele vai para frente, ele aumenta a densidade. E se ele fizer na mesma frequência, vão se formar ondas. Quando eu estou em piscina, física é terrível, né? Eu adoro ficar mexendo na água para ver se eu consigo formar onda.
na piscina. Então a propagação, né? Então tem a região de massa específica mais elevada, que é quando comprime o ar, né? E chamada de compressões, e quando ele volta, né, ele diminui a massa específica, e aí é chamado de rarefações. Então as compressões e rarefações se movem ao longo do tubo. Eu acho, expressando massa específica, né, a gente vai ter uma variação então da massa específica em função de x e de t. Ó, volta aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar o último desenho aqui, ó. Mãozinha. Eu tô gravando? Tô. Então, aqui a massa específica é maior. Nessa região aqui, a massa específica é menor. Então, eu vou ter uma variação da massa específica em relação a x e em relação a t, porque conforme isso aqui tem uma velocidade, ele vai, ó, ela estava aqui, está se propagando. Essa variação da massa específica, ela está variando em relação ao tempo e em relação a x. Ok? E também vai ser considerado como uma senoide, né? Ó, onde eu tenho maior compressão e rarefação, né? Onde eu tenho maior compressão, como se fosse uma senoide, tenho a massa específica máxima, e na rarefação a massa específica mínima, e ela vai variando, né, com o tempo, tá? Se eu pegar a pressão, né, então a pressão vai ser maior onde a massa específica é maior. Olha que coincidência, que legal, tá? E ela vai ser menor onde a massa específica for menor. Pressão e massa específica então tem uma relação que a gente sabe pelas equações do começo do ano. Professor, mas e o deslocamento? O deslocamento tem uma defasagem, ó, que legal, mas tem. E aí nós temos a velocidade também. Então, o meu ρ vai ser, minha massa específica, desculpa, ela vai ser uma massa específica máxima, né, o de pico, seno de kx menos ômega t, isso a gente já viu, né? A pressão vai ser a mesma coisa, sendo que vai ser uma pressão máxima, né? E qual é a relação? Professor, qual é a relação entre a massa específica e a pressão? Bem, a relação, como a gente já viu, né? Ó, aqui é o B, ó, o índice de compressibilidade do meio, do ar, né, no caso, ou se for na água, da água, né? Vai ser um ρ0 vezes a compressibilidade. Todos os fluidos não apenas ao ar, né, de forma sonoras. Lembra, a compressibilidade era menos a variação da pressão, que é pressão, vezes a variação do volume dividido pelo volume. Pô, fácil isso, professor. Nossa, professor, você está passando muito rápido. Isso aí não cai no saco, por isso. A amplitude de deslocamento, olha que legal. A amplitude de deslocamento vai ser o máximo sobre K vezes ρ0. Certo? Beleza, tio. Então vamos para um exercício, um exemplo, né? Eu tenho a variação máxima, ó, é dado a variação máxima de pressão que o ouvido pode tolerar em sons altos. Não é sons altos, sons intensos, né? Alto. Porque aqui, ó, cuidado, gente, muito cuidado com isso, tá? O que é um som alto? Um som alto é um som que tem uma frequência alta. E um som baixo é um som que tem uma frequência baixa. Então, por exemplo, as mulheres, elas têm sons mais altos que os homens, porque a frequência da voz da mulher, ela é maior do que a frequência média da voz do homem, né? São os agudos, né? O agudo, ele é uma frequência mais alta, então ele é um som mais alto, e o grave é um som mais baixo, uma frequência mais baixa. Não tem a ver com intensidade. Bem, sons altos é de aproximadamente 28 Pascal. Pô, baixinho, hein? A 1000 Hz. Ó, isso
Isso o pessoal da enfermagem aí tem que saber de cor, né? Não, gente, por favor. O som mais fraco pode ser ouvido, tem amplitude de 2,8 vezes 10 a menos 5 Pascal. Olha que legal. Quais as amplitudes de massa específica e de deslocamento correspondentes? O módulo de o B, né? O módulo de compressibilidade do ar é tabelado, né? Então tá 1,4 vezes 10 a 5 Pascal. E a velocidade do som no ar é de 343 metros por segundo a temperatura ambiente. 333, 343, varia, depende do exercício, né? Bem, então vamos lá, né, professor? Ó, o número de onda, que é o K, né? K é o número de onda, é 2π sobre lambda. Ou 2π frequência sobre a velocidade. Então eu tenho a frequência, né, que é 1000 Hz, então 2 vezes 1000, que é a frequência, dividido pela velocidade, 343. Então o número de ondas vai ser 18,3 radianos por metro, lembra? Lembra, gente? O K, ele é equivalente ao ômega, só que o ômega era com T, e era com período, e o K é com relação à velocidade. Beleza. A massa específica do ar foi dada, né? Então a gente pegando a fórmula aqui, ó, o ΔP vai ser 28 Pascal, o P0 ele deu, né? Aqui, ó, massa específica do ar, 1,21, e deu o B. Calculamos o delta, o Rho médio, o máximo, desculpa, delta Rho máximo. Então, para achar minha amplitude, é só pegar o meu delta Rho máximo, 2, e dividir por K vezes B. Certo? Certo, professor. Então não é 28, né? 28. Ah, tá. Aqui é pressão, desculpa. Não é densidade, é pressão. Então é 28 mesmo. Pressão sobre... E aí vai dar 1,1 vezes 10 a menos 5 metros. Essa é a amplitude do meu som, que eu posso tolerar, tá? Comprimento de... não vou falar comprimento de onda, mas é a amplitude que eu posso tolerar em metros, tá? Com o meu Rho, que eu já calculei. Ele calculou pelas duas formas, né? Legal. Então, né, se a gente observar, eu tenho, considerando que é um cilindro, né, quando eu pressiono, ele vai ser comprimido, né? E aí eu tenho um L, né? Vou ter um L0, um L. Essa que vai dar o meu S, né? Nossa, eu posso calcular a aceleração, olha que barato. Usando aqui a fórmula da aceleração, eu vou ter ΔL sobre T ao quadrado, e vou ter a velocidade, a minha velocidade do som, né, que eu sei, 343, é raiz de B sobre minha massa específica. Beleza, chamada de razão de calor específico, no ar o Y é 1,4. Potência e intensidade. Opa, potência interessante. A potência média a gente viu da aula passada, né? Olha, substituindo pela fórmula, eu vou ter que a área, né? A área que eu tenho, vezes a potência média ao quadrado sobre 2 vezes a compressibilidade. Substituindo tudo, eu tenho área vezes a potência sobre 2 Rho, ó, massa específica vezes a velocidade. Então, ó, Rho é constante, velocidade é constante, a área constante, a área eu posso aumentar ou diminuir, né? E a minha pressão.
Então vai depender muito da variação da pressão, ó, variação da pressão ao quadrado. A intensidade sonora vai ser a pressão por área. Opa, e aí eu corto a área, né? Então a minha intensidade da onda sonora vai ser a variação da pressão por 2 vezes a densidade vezes a velocidade. Olha que legal, densidade e velocidade, padrão, constante. Então a minha intensidade vai depender só da pressão média que eu fizer, que é a ideia, né, do alto-falante, né? Ele vai mexer e vai dar a pressão. Quanto maior for essa pressão, maior vai ser a intensidade sonora. Próximo. Foi introduzida uma escala logarítmica, né, chamada de intensidade sonora. E ele leva e aí é 10 vezes. Ó, a intensidade sonora, que é os dBs da vida, é dada como 10 log da intensidade medida. O que? Quanto for maior o que? Aqui, ó. Você tem um som, tá? O que vai fazer esse som ter uma maior intensidade? Aqui, ó. O Rho é o Rho do ar. Então ele é constante. A velocidade é a velocidade do som no ar. Ela é constante. Se for no ar, é 343 metros por segundo. Tudo bem? Então o que vai variar a intensidade do som que você ouve? Vai ser a pressão ao quadrado que é exercida pela fonte, pelo alto-falante. Então, se o meu alto-falante, quanto maior for a pancada, quanto maior for a pancada que o meu alto-falante dá, tá? E aí eu estou falando de pressão, tá? Quanto maior for a pressão que ele dá, e ó, não é frequência, é pressão. Quanto maior for a pressão que ele dá, maior vai ser a intensidade sonora que você vai ouvir. Tá? Então, sei lá, você ouve uma explosão. Quanto mais perto você tiver, a explosão vai gerar uma pressão muito forte. Tá, vou falar uma coisa que eu gosto. Por exemplo, um raio. Como é que você ouve o trovão? O que é o trovão? O trovão é o seguinte, o raio é uma corrente elétrica, né, que vem das nuvens até o solo, tá? E o vulcão também é o mesmo princípio, né? O que acontece? Você tem um aquecimento do canal onde está o canal luminoso do raio. Então, quando você tem o aquecimento desse canal, o que esse aquecimento provoca? Alguns estudos dizem que o aquecimento nesse canal do raio, ele chega a ser mais quente que a superfície do Sol, para vocês terem uma noção, tá? Do calor. O que esse calor faz? Ele expande, né? Calor, a gente já viu, ele vai expandir o ar ao redor do canal. Quando ele expande, ele empurra, ele literalmente empurra uma onda sonora, tá? E aí uma coisa que ninguém fala, mas é o seguinte: quanto mais próximo você estiver de um raio, é como se fosse um estampido, um tiro de espingarda, tá? E quanto mais longe, as frequências menores, né? Elas vão se propagando com o tempo. Então eu consigo, quando eu ouço o turum do raio, eu estou sentindo o aquecimento, a onda que o aquecimento daquele canal ele fez no ar, no local. O vulcão, a explosão, né? Os vulcões também, o mesmo barulho. É que a gente, graças a Deus, não tem vulcão aqui no Brasil, né? Nosso país é abençoado por Deus. Mas tem um povinho. Tá, professor, e o que é esse zero? E zero é chamado de índice de detecção, limite da audição humana, tá? É a potência, é a intensidade menor que você consegue ouvir. E aí esse valor é tabelado e vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, para eu saber
o que que o... Tem uns aplicativos, né, que ele mede a intensidade, ele mede em dBs, tá? A intensidade do som que está no aparelho. Como é que ele faz? Bem, ele mede a intensidade a intensidade do som, né? Divide por 10 a menos 12, calcula o log, multiplica por 10 e dá em decibéis. Por isso que chama decibéis. Ó, aqui é béis, tá? Log de sobre zero é chamado de béis. Como é 10, é decibéis. Ah, que beleza, hein? Bonitinho. E aí é o seguinte, 1 watt por metro quadrado, depois se vocês quiserem a gente faz, né? Ó, 1 sobre 10 a menos 12 vai dar 10 a 12. Log de 10 a 12 é 12. 12 vezes 10, 120. Então, 1 watt por metro quadrado equivale a 120 dBs. Tá? E é chamado de limite superior da audição humana. A partir de 120 dB você já está prejudicando sua audição. Então, quer dizer, 1 watt por metro quadrado. Putz, 1 watt por metro quadrado é muito watt. E se ele for 10 a menos 12, o limite da audição, 10 a menos 12 sobre 10 menos 12 vai dar 1. 1 vezes 10, 10. Então, 10 dBs corresponde ao limite da audição humana. Não. A partir de 20 kHz, você já não ouve nada, cara. Você não ouve, você não consegue... Aí a gente tem que entrar em anatomia, tá? O aparelho auditivo, o seu ouvido, ele não consegue identificar essa frequência. Ela é tão rápida, a variação... Aqui, ó. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui no gráfico para você poder entender melhor, para poder explicar melhor. Volta, vou voltar, não tem problema. Ó, aqui, mais um. Voltar pro começo. Ó, então aqui eu tenho uma frequência, tá? Se essa frequência, eu tenho um aplicativo nos Androids que você coloca a frequência que você quiser. Não tô sem celular aqui. Mas você coloca a frequência que você quiser, tá? Você vai aumentando a frequência e eu percebi que a partir do 12.000 Hz eu já não identifico, meu ouvido não identifica essa frequência. Então se eu não identifico, para mim tanto faz. Eu sou surdo para essas, por 30.000, tá? Você não ouve. A preocupação é o seguinte, a faixa que você ouve, tá? Na faixa que você ouve, eu lembro que eu fiz um estudo, eu trabalhei na Ericsson, né? Na Ericsson eles faziam um estudo de som, por quê? Para você identificar, na época, foi no começo das estações celulares, tal, era GSM, então eles precisavam limitar a frequência. Então eu lembro que o celular na época, eu acho que hoje também, não deve ter melhorado isso não, o celular ele converte a partir dos 50 Hz, tá? Esquece 20, é 50 ao 100 se eu não me engano, ele só pega as frequências acima de 50 e abaixo de 10 ou 5.000, não lembro. Não se propaga no vácuo, tem que ter um meio. O vácuo não permite, né? É muito engraçado que o pessoal... eu vejo os filmes de ficção científica que tem explosão e aquele barulhão, né? Pô, é vácuo, meu amigo, não tem som. Você só vê a luminosidade. Tá? Mas voltando lá. Eu tenho o meu som, tá? Eu tenho a minha frequência. Então, ó, vai lá. Vamos supor, eu tenho aqui, ó, tem um exemplo aqui, né? Eu tenho 1.000 Hz. Se esses 1.000 Hz
tiverem uma potência, uma intensidade de acima de 1 watt por metro quadrado, aí, meu amigo, aí você já está prejudicando sua audição. Porque aí existe o nosso sistema auditivo, ele tem tipo um martelinho, né? Então esse martelinho, ele tem ele tem um limite, tá? Se eu fico mexendo ele com muitas vezes, esse músculo, ele vai cansando, tá? E aí o que acontece? Ele vai perdendo as frequências. Tanto é que eu vi uma reportagem muito interessante. Opa, volta. Ah, estamos aqui com isso. Ó, eu vi uma reportagem muito interessante que era o seguinte: na Inglaterra, não, nos Estados Unidos, desculpa. Nos Estados Unidos tinha um comerciante, manjava de física, assistia a aula, adorava física, assistiu essa aula, né? E aí é o seguinte: adolescentes, eles têm uma audição melhor que os velhos, adultos e velhos. Então, conforme você vai envelhecendo, a sua sensibilidade para frequências altas vai diminuindo, tá? Vai diminuindo. Então, o cara, ele era um comerciante e tinha um problema que é o seguinte: na frente da loja dele, o pessoal montou um ponto de drogas. E ele queria acabar com o ponto de drogas de uma forma científica. O que ele fez? Ele colocou um alto-falante gigantesco na saída da loja dele, tá? E esse alto-falante, ele punha para vibrar, se eu não me engano, era 15 mil Hz, tá? Ele pôs para vibrar 15 mil Hz. Aí o que acontece? O adolescente, ou a pessoa que tem sensibilidade auditiva, que isso tem também, ela não vai aguentar essa intensidade, porque a intensidade era muito alta, era acima de 1 watt por metro quadrado, tá? E doía o ouvido dos caras. Então o que aconteceu? Quem tinha sensibilidade à audição e os adolescentes sentiam mal naquele ambiente. Tinha até dor de cabeça. E ia embora. Como o público dele eram adultos e velhos, os adultos e os velhos não conseguiam captar essa frequência, os 15 mil Hz. Então, para eles, não fazia diferença alguma. Tá? E assim o cara conseguiu expulsar conseguiu tirar o ponto de droga lá da frente da loja dele. Gente, no vácuo, ó, pra eu... vamos lá, ó. Vocês não estão prestando atenção, né? Ó, vamos aqui, ó. Aqui, mais um. Ó, pra eu ter intensidade sonora, eu preciso ter densidade, massa específica. Quanto vale a massa específica no vácuo? Vocês sabem? Massa específica no vácuo é 0. Você não tem massa específica no vácuo. Então você não tem intensidade sonora onde não tem elemento. Mas também não tem pressão, né? Como é que você vai ter pressão? Você não tem pressão no vácuo. Você vê a pressão. Aí é uma indeterminação. Só que a pressão é maior do que... A pressão é maior do que a densidade, tá? Quer dizer, a densidade é maior que a pressão. Então aí vai tender para 0, tá? Não é uma indeterminação. Mas eu não vou ter nem pressão nem massa específica. Você não tem nem pressão nem massa específica, é uma indeterminação, mas no caso do vácuo, a intensidade vai ser 0. Porque eu não tenho meio para propagar o meu som. Eu preciso ter um meio, né? E quanto mais denso esse meio, quanto maior a massa específica desse meio, maior vai ser a intensidade. Vocês podem esperar um pouquinho? Eu vou pegar uma caixinha de música para mostrar isso para vocês. Aqui, a caixinha de música.
Pronto? Pronto, voltei. Vamos lá, vou abrir a câmera. Compartilhar vídeo. Cadê eu? Estão me vendo aí? Como é que eu faço para compartilhar? Sim, professor. Bem, ó, aqui eu tenho uma caixinha de som, caixinha de música, tá? Cadê a câmera? Tá aqui, ó, caixinha de música. O que acontece? Ó, eu tenho vários ferrinhos, cada tamanho do ferrinho ele vibra numa frequência, então é uma nota, tá? Essas notas, dá pra ver aí? Essas notas são impressas em elevações e toda vez que ela vira, ela solta essa nota, tá? Minha cunhada trouxe lá da terra do Mozart lá. Então ela toca só de um lado. Ó, tô girando. Estão ouvindo a música? Não, professor. Então, tá sem pilha. Esse daqui, o ferrinho ele tá vibrando no ar, tá? Agora eu vou colocar na mesa. Eu vou pôr para vibrar na mesa. Ó, agora ele tá vibrando a madeira da minha mesa. Ó, agora mesma caixinha, ó, no ar. Aqui eu tenho uma janela de vidro, vou colocar no vidro. O vidro normalmente é o mais alto, ó. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu meio vibrar, tá? Quando eu ponho no ar para vibrar, ele não faz... O som é merreca. Se eu colocar ele na água, por exemplo, um meio mais denso, ele vai ter um som um pouquinho maior. Vou pôr no caderno, ó. Ele está vibrando no meu caderno. O que mais? Deixa eu ver... Eu precisava de uma coisa que fosse mole. Deixa eu ver, meu apagador. Vou pegar meu apagador. Tá aqui, gente, apagador. Vou pôr ele no apagador. Teoricamente, eu sinto o apagador vibrando e o som é um pouquinho menos intenso. O som... Não, lisa? Não. É que... Ó, mouse. Vamos colocar aqui, ó. Mouse. Ele é redondo, ele é uma superfície redonda. Ele vai vibrar também. Deixa eu ver se tem alguma superfície. Deixa eu ver. Ó, tem uma escova de cabelo. Pô, vamos fazer a experiência agora. Escova de cabelo eu nunca pus. A intensidade é menor. Porque ela não consegue se propagar, né? Deixa eu ver. Vou pegar alguma coisa que seja redonda. Aqui, ó, caixinha de massinha. Vou colocar a caixinha de massinha. Dá pra ver? Quanto mais eu consigo fazer ela vibrar, melhor. A intensidade é um pouquinho maior, mas a mesa dá de 10, né? Beleza, gente? Deu pra perceber? Agora corta o vídeo, que senão não gasta, ó, nossa banda. Põe numa mesa. Se você tem, põe numa mesa, num vidro, uma superfície de vidro que você vai ver, vai aumentar o som pra caramba. Elas são, então as ondas sonoras são esféricas, são emitidas uniformemente para todas as direções de uma forma pontual. Mais ou menos, né? Depende. Ela não é esférica, né? Porque você pega um alto-falante, ele tem uma área de atuação, vamos dizer assim.
tá? Mas toda vez que eu for calcular, como é que eu calculo essa área? Eu vou calcular em cima de uma circunferência, onde a caixa de som está no centro e a minha distância, tá, para achar a área da fonte. Então vamos lá, um exemplo. Ondas sonoras emitidas, direção a partir de uma fonte pontual, sendo potência P irradiada a 25 watts. Potência, né? Qual a intensidade e o nível? Qual a intensidade e o nível de intensidade sonora a uma distância de 2,5 metros da fonte? Né? Então, ó, toda potência deve passar através de uma esfera de raio R com o centro da fonte. Então, a minha intensidade vai ser a potência sobre a área 4πr ao quadrado. E aí você pode observar que o som vai cair com o inverso do quadrado da distância até a fonte. Então quanto mais perto, por isso que os alto-falantes, né, o fone de ouvido, você enfia lá dentro, né? Porque a intensidade, a potência pode ser baixa, mas como o R é pequeno, então a intensidade vai ser alta. O som vai cair com o inverso do quadrado da distância até a fonte. Então numericamente 25 watts sobre 4π vezes 2,5 ao quadrado vai dar 0,32 watts por metro quadrado, tá? Essa é a intensidade. E o dB? Bem, eu tenho o I, que é 0,32, e o I0, 10 a menos 12. Divido, acho o log, provavelmente vai dar algo em torno de 11,5, né? Depois vocês fazem a conta. 10 vezes 11, não, é 10, o log, essa conta deve dar 10 elevado a 11,5. Então eu multiplico por 10, 115 dBs. É uma intensidade bem alta. Professor, mas da onde veio esse log? É da fórmula. Porque é o seguinte, o nosso ouvido, ele não tem uma captação linear, tá? Na natureza as coisas não são muito lineares. Então eles perceberam que a audição ela é logarítmica, tá? Então criaram-se esse NIS, né, que é os dBs, né, que é volume, a gente chama de volume, né, volume do som, né? E aí usa essa fórmula de log. Então, por exemplo, 10 dB você não ouve quase, é o limite da audição. E 120 dB é o máximo da audição. Só para você ter uma noção. Certo. Né? Valor legal, valor bonito. Eu tenho um efeito Doppler, né, do som. Eu não sei se vocês já viram. Cara, eu adoro. É horrível essa frase, mas eu adoro quando eu vejo uma ambulância. Porque o efeito Doppler é aquele negócio... Fórmula 1, vai. Fórmula 1 é mais bonito que a Fórmula 1. Se você vê uma Fórmula 1 e tem uma câmera fixa, você ouve o carro, ele vem... né? Então, ele muda a frequência. O efeito Doppler é o seguinte, você altera a frequência se o som da fonte estiver se aproximando do receptor, tá? Então, se você existe uma fórmula, né, para isso. Então, se você recebe isso, você recebe a frequência, você sabe a velocidade da fonte. E é pelo efeito Doppler que funciona a maioria dos radares móveis, tá? Radar móvel usa efeito Doppler para medir a velocidade do carro. Como é que faz, professor? Como é que é o negócio? Eu emito uma frequência, normalmente é infrassom, tá? Infrassom? É infrassom. Não, é ultrassom, desculpa. Eu emito uma frequência em ultrassom, tá? Conhecida, ela bate no carro e ela reflete, ela dá eco, vamos dizer assim. Ela dá eco e eu meço esse eco. Pela frequência do eco, a diferença da frequência do eco com a que eu emiti, eu sei a velocidade que o carro tá. Muito legal, adoro isso. Tá? Tem alguns exercícios aqui, mas eu acho que o mais importante... essa daqui é da aula passada. O mais importante é isso, tá, gente? Então, eu vou parar de gravar
interromper a gravação, porque nós temos que fazer outra coisa agora mais importante que isso.